Bruno, Luiz e Davi sempre faziam trilhas juntos, mas naquela semana decidiram ir além. Explorar um pedaço da Serra da Candeia onde quase ninguém ia. O lugar tinha fama de estranho. Histórias sobre pessoas que ouviam vozes vindas da mata, chamando por elas como se fossem parentes ou amigos. Uma lenda antiga falava da tal clareira dos sussurros, um ponto no meio da floresta onde ninguém deveria passar a noite. Algo ali imitava a gente. Os três ignoraram os avisos. A trilha era apertada, úmida e cheia de raízes que pareciam dedos antigos. As árvores eram densas, troncos grossos cobertos de musgo que brilhava em tons verdes escuros. A luz do sol mal passava pela copa, deixando o ar frio, parado, como se a floresta inteira estivesse segurando a respiração. O cheiro de terra molhada era forte, quase pesado. Luísa caminhava em silêncio, observando tudo com mais atenção do que o normal. Isso aqui tá estranho, ela comentou. Finalmente. Bruno riu. Floresta é assim mesmo. Ué, mas até ele sentia algo errado, como se tivesse mais árvores ali do que deveria. Como se elas estivessem se aproximando conforme andavam. Quando encontraram um espaço aberto perto de um tronco caído, decidiram montar acampamento. O sol já descia atrás das montanhas, pintando o céu em laranja queimado. Enquanto armavam as barracas, o silêncio da mata começou a incomodar. Não havia pássaros. Não havia insetos. Nenhum som além do farfalhar suave das folhas, e mesmo isso parecia contido. Eles jantaram rápido, tentando conversar sobre qualquer assunto para afastar a sensação ruim. Mas quando o céu ficou realmente escuro, tudo mudou. Primeiro veio um som muito baixo, como um sopro distante. Depois outro. Depois vários. Murmúrios. Bruno levantou a cabeça na hora, tentando localizar. Vinham da mata fechada, de direções diferentes, como se algo estivesse caminhando em círculo ao redor do acampamento. Mas não eram passos. Era como vozes. Escutaram isso? Davi sussurrou. Deve ser água. Bruno disse, sem acreditar muito na própria resposta. Luísa estava parada, imóvel, encarando a escuridão. Os murmúrios foram crescendo aos poucos, ganhando forma, como se estivessem aprendendo a falar. Até que, de repente, pararam. Um silêncio absoluto tomou conta da mata. E então, uma voz clara ecoou entre as árvores. Bruno, ele congelou. Era a voz da mãe dele. Reconheceria mesmo no meio de 100 pessoas. E logo depois, Luísa, Davi, cada um ouviu seu nome dito perfeitamente, por alguém que não estava ali. O medo tomou conta deles como um frio subindo pelas costas. As barracas, antes um lugar seguro, agora pareciam frágeis demais, expostas demais, como se a escuridão ao redor estivesse apenas esperando eles fecharem os olhos. E as vozes continuaram, chamando, sussurrando, imitando, a noite inteira. A madrugada tinha avançado sem que nenhum de nós conseguisse dormir. As vozes não vinham o tempo todo. Era pior. Elas apareciam e desapareciam de forma imprevisível, como se a floresta estivesse escolhendo momentos específicos para nos atingir quando estávamos mais vulneráveis. A fogueira já tinha virado brasas, e a luz fraca deixava o acampamento com um brilho alaranjado que ondulava, revelando sombras nas árvores e parecia mudar de forma. A mata se mantinha imóvel demais, como se tudo estivesse observando. A gente deveria ir embora, Luísa disse, abraçada aos próprios joelhos. Agora, no escuro, Davi respondeu. É pior, pior que isso. Ela rebateu, olhando para o breu ao redor. Eu tentei manter a calma, mas não estava conseguindo. Cada folha que se mexia parecia esconder alguém parado ali. Meu peito apertava como se tivesse uma mão invisível segurando minha respiração. E então, no meio desse sufoco, algo aconteceu que fez a adrenalina correr pelas minhas veias. Uma voz igual à do meu pai chamou meu nome. Mas meu pai estava morto fazia 5 anos. Eu congelei. Não contei para nenhum dos dois. Só fiquei encarando a escuridão, tentando entender como aquilo era possível. A voz não parecia distante. Ela soava como se alguém estivesse entre duas árvores, a poucos metros de nós. Luísa percebeu minha reação. O que foi? Nada. Acho que foi um animal. Mas ela não acreditou. Então Davi se levantou devagar, caminhando até o limite da luz da fogueira. Tem alguém aí? Ele disse, a voz tremendo. A floresta não respondeu.
Ela devolveu o silêncio. Mas o silêncio ali parecia uma coisa viva. Davi ficou parado, esperando, até que a voz da mãe dele chamou pela segunda vez naquela noite, surgindo atrás das árvores. Ele quase caiu de susto. Voltou para perto da fogueira, pálido, respirando rápido. Isso não é gente, ele murmurou. Não tem como ser. A tensão tomou conta de nós três. O ar ficou pesado, mais frio. A floresta parecia se fechar, como se as árvores estivessem mais próximas do que antes. Era difícil até enxergar a trilha por onde tínhamos chegado. Foi aí que percebemos algo terrível. A floresta não estava só imitando vozes. Ela estava aprendendo com cada reação nossa. Medo parecia alimentá-la. Quando a fogueira quase se apagou, Luísa saiu correndo até a mochila para pegar mais lenha e acender novamente. No momento em que ela se afastou da luz, ouviu uma voz bem perto da orelha dela. Tão perto que parecia vir de alguém encostado. Ela voltou correndo, apavorada, quase tropeçando. Tem alguma coisa ali. Alguma coisa muito grande, ela disse, tentando controlar o choro. Eu peguei a lanterna e apontei para a direção em que ela tinha estado. A luz atravessou as árvores, mas o que vimos foi pior que não ver nada. Entre dois troncos, havia uma silhueta alta, parada, completamente imóvel. Não dava para distinguir detalhes, apenas a forma, longa demais para ser humana, com ombros estreitos e pescoço alongado. Parecia feita de sombra, como se o corpo fosse parte da própria escuridão. A silhueta inclinou a cabeça de leve para o lado, como se estivesse curiosa. Meu corpo ficou gelado. Davi caiu de joelhos. Luísa se afastou arrastando os pés no chão. A coisa não se mexeu. Não avançou. Não recuou. Só ficou ali, observando, silenciosa. Até que, com a mesma voz do meu pai, ela chamou novamente. Bruno, vem aqui. E eu entendi, naquele instante, que ela estava escolhendo alguém. E que a noite ainda estava longe de acabar. Ninguém falou nada por longos segundos. Ficamos apenas olhando para aquela forma parada entre as árvores, como se nossos corpos tivessem esquecido como se mexer. O feixe da lanterna tremia na minha mão, mas eu não conseguia firmá-la. A coisa permanecia imóvel, inclinando levemente a cabeça, como um animal tentando entender o que éramos. A distância entre nós era pequena, mas a escuridão em torno dela parecia mais espessa, mais densa do que o resto da floresta. Era como se a própria sombra a protegesse, impedindo que a luz revelasse o que ela realmente era. Luísa começou a chorar baixinho, tentando abafar o som com a mão. Davi parecia preso entre correr e desmaiar. Eu só conseguia ouvir meu coração acelerado, batendo tão rápido que parecia ecoar na mata. A gente precisa sair daqui, Davi disse, a voz falhando. Sem lanterna não dá, respondi, tentando pensar. A trilha é estreita demais. Então vamos juntos, Luísa sugeriu. Ficar parada é pior. Mas antes que a gente tomasse qualquer decisão, a coisa deu o primeiro movimento desde que a vimos. Não foi um passo, não foi um avanço. Foi como se o corpo dela se alongasse, esticando-se para frente sem mover as pernas, como uma sombra projetada pela luz. Meu estômago virou. O tronco tentou cobrir parte da visão, mas a silhueta se ajustou, retornando à forma original segundos depois. A sensação era de que ela estava testando possibilidades de aproximação, experimentando movimentos, como se estivesse descobrindo o próprio corpo. A voz surgiu de novo, suave, clara, perfeita, a mesma tonalidade do meu pai. Bruno, por que você corre de mim? As pernas quase falharam. Meu corpo inteiro se recusava a aceitar aquilo, e mesmo assim era impossível negar. Luísa me puxou pela manga, com força. Não olha para ela, sussurrou. Não responde. Mas eu já estava encarando a coisa sem conseguir piscar. Era como um instinto perverso. Foi então que a floresta ao redor mudou. O silêncio absoluto deu lugar a um som distante, como se folhas secas estivessem sendo arrastadas pelo chão, mas de forma ritmada, constante. O ar ficou mais frio ainda, e uma neblina fina começou a surgir na altura do solo, se espalhando entre as raízes grossas. Tem mais alguma coisa vindo, Davi disse, recuando. A bruma avançava devagar, mas inevitável, como dedos se esticando pela mata.
A sensação era de que estávamos sendo empurrados para fora da clareira ou sendo cercados. Decidimos correr. Agarramos as mochilas às pressas e nos jogamos trilha adentro, sem pensar, sem olhar para trás. A lanterna balançava na minha mão, iluminando troncos tortos, arbustos fechados e raízes que quase me derrubaram várias vezes. A escuridão parecia se mover com a gente, prendendo os passos, diminuindo a visão. Vai! Não para! Davi gritava, atropelando palavras. Mas não adiantava. A floresta parecia maior do que antes. O caminho não batia com o que lembrávamos. As curvas estavam diferentes. A sensação de direção simplesmente desapareceu. A cada árvore ultrapassada, surgia outra igual. A cada desvio, o mesmo ponto reaparecia. Era como correr em círculos sem percepção. Até que paramos. Não porque quisemos, mas porque algo nos obrigou. No centro de um espaço aberto, iluminado apenas pela lua filtrada pela copa das árvores, estava a mesma silhueta. A coisa havia nos trazido até ali, como um predador, guiando a presa. Ela estava mais próxima desta vez. Alta, magra além do normal, com os braços compridos, quase alcançando o chão, e um pescoço longo, curvado, como se sustentasse um peso enorme. Seu rosto, ainda oculto pela sombra, parecia vibrar levemente. Vocês não deviam ter vindo, disse, agora usando a voz da Luísa. Ela engasgou, recuando um passo. A silhueta inclinou o pescoço de novo. E dessa vez eu senti, pela primeira vez, que aquilo não era apenas um imitador de vozes. Era algo que estava aprendendo sobre nós, e ficando mais forte a cada segundo. A floresta inteira parecia sustentar aquela presença, como se ela fosse parte do lugar. Como se sempre tivesse estado ali, só aguardando visitantes que ousassem ignorar os avisos. E eu senti, bem no fundo do meu peito, que aquilo não era apenas uma criatura. Era a própria mata chamando por nós. O ar parecia preso dentro dos meus pulmões enquanto a criatura permanecia ali, imóvel, como se fosse o centro de tudo. A floresta ao redor parecia inclinada para ela, as árvores curvadas sutilmente, como seguidores devotos esperando um comando. Uma sensação de expectativa pairava no ar, densa o suficiente para pesar nos ombros. A sombra deu um passo, não com as pernas, mas deslizando, como se o chão não existisse. O corpo alongado parecia dobrar a luz ao redor. Naquele instante, a lanterna falhou, piscou e apagou. Ficamos envolvidos pela escuridão quase absoluta, iluminados apenas pela luz leve e fria da lua passando entre as folhas. A bruma rasteira se espalhou mais, envolvendo nossos tornozelos como se estivesse viva. Não olha. Não olha direto para ela, Luísa murmurou, quase sem voz. Eu tentava obedecer, mas a presença da coisa era algo que puxava os olhos, como se tivesse um magnetismo estranho, algo que exigia atenção. Mesmo sem ver claramente, sentia seus movimentos, como se o ar ao meu redor vibrasse sempre que ela se mexia. Davi apontou para o chão. Olha isso! As raízes. Pela primeira vez, percebi com clareza. O chão não estava estático. As raízes sob a terra tremiam, pulsavam, como se estivessem respirando. Cada pulsação se espalhava pelos troncos das árvores, subindo lentamente. A floresta inteira estava sincronizada com a criatura. Era como se fossem partes de um único organismo, e nós estávamos dentro dele. Quando a lanterna voltou a funcionar por um segundo, pude ver algo atrás da criatura. A floresta tinha mudado. A clareira onde estávamos era perfeitamente circular, e as árvores ao redor tinham marcas profundas, como arranhões, porém não de unhas. Eram longas, paralelas, como se gás enormes tivessem deslizado por ali repetidas vezes. Mas o mais assustador eram os troncos. Alguns tinham afundamentos, outros, formas quase humanas, como se a madeira tivesse guardado as silhuetas de quem já tinha sido tocado por aquilo. A criatura se inclinou para a frente, seu pescoço dobrando mais do que deveria, produzindo um movimento lento, fluido, sem som. A face dela começou a surgir da escuridão, naturalmente embolada ao redor. Não havia olhos. Havia cavidades vazias, profundas, como buracos queimados na própria sombra. A boca era fina, alongada, estendendo-se pelas laterais do rosto, quase até as orelhas, que não existiam.
Mesmo sem boca, uma voz ecoou. A minha. Perfeita. Idêntica. Por que você fugiu? Meus músculos travaram. Senti o estômago revirar. Senti a minha própria voz me chamando, vinda de algo que não tinha rosto. Isso não é real, sussurrei. Isso não pode ser real. Mas era. A bruma subiu um pouco mais, agora na altura dos joelhos. E no fundo dela, sombras menores começaram a se mover. Não era só a criatura grande. Havia outras, pequenas, rastejantes, como pedaços desprendidos da sombra original, cada uma delas repetindo murmúrios quase inaudíveis. A gente precisa sair daqui. Agora, Luísa falou, segurando meu braço com força. A floresta reagiu na mesma hora. O chão tremeu devagar, como se algo gigantesco despertasse sob nós. As raízes subiram alguns centímetros, retorcidas, buscando nossos pés. Corremos, sem direção, sem pensar. Corríamos porque nossos corpos sabiam que ficar era morrer. A clareira pareceu se contrair atrás de nós, como se estivesse fechando a passagem. A mata se movia de forma impossível. Galhos que antes bloqueavam a visão agora abriam caminho, enquanto outros vinham do nada, tentando nos impedir de fugir. Era uma confusão de troncos, luz fraca e respiração acelerada. Até que encontramos algo inesperado. Uma fenda estreita entre duas rochas gigantescas. Parecia recente, como se tivesse sido aberta à força. E o mais estranho, dali vinha vento. Um vento gelado, constante. É por aqui. Davi gritou. Nos enfiamos ali sem hesitar. A passagem era apertada, quase esmagando nossos corpos. Mas atravessamos. Do outro lado, a mata parecia diferente. As árvores eram mais altas, menos densas. A bruma era mais fraca. Por um segundo, achamos que estávamos salvos. Até ouvirmos a voz da criatura ecoando atrás das pedras, usando as três vozes ao mesmo tempo. A minha, a da Luísa e a do Davi, misturadas em uma única frase. Vocês não podem sair da minha floresta. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu percebi o mais terrível de tudo. A criatura não estava nos caçando. Ela estava nos guiando. Atravessar a fenda nas pedras parecia, por um momento, uma fuga real. O ar ali era menos denso, menos sufocante, e a neblina rasteira ficava para trás à medida que nos afastávamos. Mas conforme avançávamos, percebi que o silêncio continuava absoluto. Nada de pássaros, nada de insetos, nada de vida. Era como se a floresta inteira tivesse parado para observar nossa próxima decisão. As árvores, embora mais espaçadas, eram muito mais antigas. Troncos com mais de 4 metros de diâmetro, cobertos de cicatrizes naturais que formavam padrões semelhantes a rostos deformados. Os galhos se curvavam como braços retorcidos, e o chão estava repleto de folhas secas que pareciam intactas há anos, como se nada tivesse coragem de pisá-las. Davi caminhava rápido, respirando fundo, tentando manter a razão. Se seguirmos nessa direção, eventualmente chegamos na trilha principal. Tem que ser isso. Mas algo estava errado. Muito errado. A floresta parecia repetir caminhos. A mesma árvore gigantesca, com 3 rachaduras horizontais, apareceu 2 vezes. Depois, uma terceira. E uma quarta. Não estávamos andando para frente. A floresta estava nos girando, como um labirinto vivo. Luísa, já tremendo de medo, segurou minha mão. Ela está brincando com a gente. E estava. Eu sentia. Aquela presença não tinha sumido. Estava por perto, deslocando o ar, observando com atenção clínica, como um caçador estudando seus alvos. Até que chegamos a um ponto onde o terreno começava a descer, revelando algo inesperado. Um tronco colossal caído, aberto por dentro como uma enorme boca oca. Dali, vinha um sopro constante, frio, profundo, como uma respiração. Davi ficou paralisado. Isso não parece natural. E não era. A cada passo que dávamos em direção ao tronco, o ar mudava. Ficava mais gelado, mais pesado. A luz da lua parecia perder força, como se fosse absorvida pela escuridão dentro da madeira oca. Um cheiro úmido e antigo escapava de lá de dentro, como o interior de uma tumba esquecida. E então, ouvimos uma voz, baixa, arranhada, não imitando ninguém agora.
Era a voz verdadeira da coisa. Vocês já estão dentro de mim. Meu corpo congelou. Davi deu 2 passos para trás. Luísa tapou a boca para não gritar. A criatura não precisava nos imitar mais. Ela não precisava nos convencer. Ela sabia que já estávamos quebrados. E então ela apareceu. Não como antes, na forma de sombra entre árvores, mas emergindo de dentro do tronco oco. Primeiro, mãos compridas e ossudas surgiram, não feitas de pele, mas de raízes. Raízes retorcidas, úmidas, que se moviam como dedos vivos. Depois, o corpo veio à tona, uma amálgama de madeira escura, raízes, sombras e carne antiga, como se tivesse sido moldada pela própria floresta ao longo de séculos. O rosto, se é que dava para chamar assim, era horrível. Cavidades profundas onde deveriam estar os olhos, e uma fenda que se abria verticalmente, como um rasgo na casca de uma árvore, pulsando como se respirasse. E a voz verdadeira dela ecoou outra vez, reverberando dentro do meu peito. Não quero que vocês fujam. Quero que vocês fiquem. As raízes começaram a sair do chão, se movendo como serpentes, cercando nossos pés. Luísa gritou quando uma delas tocou sua perna. Não apertou, apenas a marcou, deixando uma linha escura, como se estivesse reconhecendo-a. Eu agarrei a mão dela e puxei com força. Corre! Gritei, pela primeira vez sem pensar. Davi já corria na frente, tropeçando entre galhos caídos. A floresta parecia reagir à nossa fuga. Troncos se moviam sutilmente, galhos se abaixavam, como se tentasse nos impedir. O chão vibrava sob nossos pés. A coisa saiu do tronco completamente, erguendo seu corpo alto e distorcido, e por um momento eu a vi inteira, um monstro feito da própria floresta, uma entidade que existia antes de qualquer civilização chegar ali. Apesar de tudo, a criatura não correu. Ela não precisava. Ela era floresta. Correr era como tentar fugir de um pesadelo dentro da própria mente. Mas ainda assim corremos. Pelo instinto de sobreviver, mesmo sem chance real. Foi então que vimos uma luz distante. Fraca, quase apagada, mas real. Puxei os dois com toda a força que tinha. Ali. É a trilha. A luz vinha do nosso velho acampamento. A fogueira ainda queimava, mesmo depois de tanto tempo. Aquilo não fazia sentido, mas era a única referência que tínhamos. Corremos em direção à chama como se nossa vida dependesse disso. Quando atravessamos a mata fechada e entramos na clareira, a sensação foi devastadora. Tudo estava igual, idêntico, como se nunca tivéssemos saído dali. As barracas ainda estavam montadas, as mochilas no chão, tudo parado, esperando, como se a floresta tivesse nos devolvido ao ponto de partida. Davi caiu de joelhos, desesperado. Luísa começou a chorar abertamente. Eu só fiquei em pé, olhando para as sombras entre as árvores. E então, como se fosse a conclusão de tudo, a voz ecoou pela clareira, não mais imitando, não mais sussurrando, mas declarando: vocês encontraram minha clareira. Agora ela pertence a vocês. E todas as sombras ao redor se moveram ao mesmo tempo, avançando, como se a floresta inteira tivesse decidido que nunca mais iríamos sair dali. Eu sempre usei aquela trilha para fugir da rotina. Era o tipo de lugar onde o silêncio parecia vivo, onde o cheiro de terra úmida e folhas esmagadas preenchia o ar como se a floresta respirasse junto comigo. Naquela tarde, o sol se infiltrava pela copa das árvores em raios dourados, formando pilares de luz que cortavam a sombra profunda do caminho. Eu tinha caminhado ali dezenas de vezes. Era um espaço familiar, quase íntimo, mas naquele dia carregava uma tensão que eu não conseguia explicar. O vento movia as folhas de um jeito lento, quase preguiçoso, e mesmo assim eu tinha a sensação de estar sendo observado. Não era um medo explícito, mas uma inquietação que crescia no fundo do peito, como se algo estivesse errado com o mundo à minha volta. A floresta parecia quieta demais, como se tivesse suspendido a respiração para me ouvir passar. Continuei caminhando, tentando ignorar aquela sensação incômoda, quando vi a primeira figura. Estava parada entre 2 árvores, parcialmente encoberta pela sombra. A princípio, pensei que fosse alguém comum, talvez outro caminhante. Mas algo na postura me deixou imóvel. A pessoa estava completamente imóvel, com a cabeça levemente inclinada,
como se observasse algum ponto no chão, ou talvez observasse a mim sem mover os olhos. Dei alguns passos para a direita, tentando ver melhor entre as árvores. A luz que chegava naquele trecho era pálida e fragmentada, e a sombra parecia mudada ao redor da figura. Quando finalmente consegui enxergar com clareza, meu corpo inteiro se contraiu. A pele daquela pessoa era acinzentada, quase sem cor. Parecia ressecada, marcada por arranhões profundos e irregulares. As roupas estavam rasgadas e cobertas de terra. O rosto era o que mais me deixou travado. Os olhos estavam vazios, sem brilho algum, como se a vida tivesse abandonado aquele corpo há muito tempo. Ainda assim, havia algo quase humano ali, uma presença silenciosa que me atravessava como um aviso. Pisquei os olhos e esfreguei o rosto, achando que talvez fosse uma sombra interpretada de maneira errada ou um efeito da luz filtrada pelas árvores. Mas quando olhei novamente, a figura não estava mais lá. O espaço entre as árvores estava vazio, apenas samambaias e arbustos mexendo com o vento fraco. Meu coração pulsava com força. Tentei rir de mim mesmo, tentando acreditar que tinha tido apenas um lapso, uma ilusão causada pela luz, pelo cansaço ou pela minha imaginação irritada pelos últimos dias de estresse. Mesmo assim, algo dentro de mim sabia que eu não tinha imaginado aquilo. Continuei andando. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se a floresta estivesse tentando me engolir. O caminho, antes tão claro e familiar, parecia sinuoso e hostil. Cada passo ecoava na minha mente como um aviso. Eu sentia que não estava sozinho ali, e aquela sensação crescia com cada metro avançado. Quando virei a curva da trilha, vi outra figura. Esta estava no meio do caminho, de costas para mim, parada entre dois troncos grossos cobertos de musgo. Os ombros estavam caídos, os braços pendendo em um ângulo estranho, como se não houvesse articulações suficientes para sustentá-los. A pele, mesmo vista de longe, tinha uma tonalidade mortiça, fria, como pedra esquecida na chuva por muitos anos. Congelei. Uma eletricidade percorreu meu corpo inteiro, desde a nuca até os calcanhares. Eu deveria ter corrido, voltado, gritado por ajuda, mas fiquei parado ali, observando. O silêncio da floresta caía em camadas, profundo, absoluto. Nem os pássaros ousavam cantar. O vento parecia ter parado. A figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido demais, manchado por um vazio inquietante. Era como olhar para algo que não deveria existir. Os olhos eram escuros e fundos, mas transmitiam algo que eu não conseguia decifrar. Não eram agressivos, mas também não eram humanos. Parecia que me avaliava, como se tentasse entender o que eu era. De novo, como antes, eu pisquei, e ela desapareceu. Sumiu completamente, como se tivesse se dissolvido no ar. Senti minhas pernas fraquejarem. Levei a mão ao peito e respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Eu me convencia de que aquilo tinha uma explicação. Talvez fossem sombras, cansaço visual, truques da mente. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Algo naquela floresta estava errado. Algo me observava. A trilha que antes era um refúgio agora parecia um corredor estreito, levando ao lugar do qual eu não tinha certeza que conseguiria sair. E enquanto caminhava, tentando manter a sanidade, a certeza crescia dentro de mim. Aquelas figuras não eram apenas visões. Elas queriam me mostrar alguma coisa. Ou estavam esperando eu perceber algo que ainda não compreendia. Eu tentei seguir a trilha como sempre fiz, mantendo o olhar no chão, nas raízes expostas e nas folhas espalhadas, como se ignorar o que estava acontecendo pudesse fazer tudo desaparecer. A floresta estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que pesa sobre a pele, como se um peso invisível estivesse pousado no topo da minha cabeça. Cada passo parecia mais distante da realidade, como se eu estivesse me afastando de mim mesmo. O sol já não atravessava as árvores com a mesma força. As sombras cresciam, tomando formas que eu não reconhecia, contornando troncos e criando silhuetas que pareciam me acompanhar a uma distância constante. Eu não sabia se era o vento ou minha mente implodindo, mas senti um arrepio percorrer minha coluna quando percebi que as sombras pareciam se mover sem qualquer relação com a luz. Ainda assim, continuei andando. O cheiro da mata estava mais forte, quase enjoativo, como se algo estivesse apodrecendo ali perto. Olhei para a esquerda, tentando localizar a origem daquele odor,
e foi então que vi. Entre as árvores havia uma mulher. Estava sentada no chão, inclinada para frente, com os cabelos longos cobrindo o rosto. A pele do braço que eu conseguia ver era pálida, quase transparente. Parecia frágil, como se estivesse prestes a se desfazer. A blusa estava rasgada, encharcada de lama, e os dedos se cravavam na terra como se estivesse tentando se agarrar ao chão. Dei um passo para trás. Não queria chegar perto, mas algo naquela figura parecia real demais para ignorar. A luz da tarde batia sobre ela, e ainda assim, as sombras ao redor pareciam fugir de sua presença. Era como se a própria floresta tentasse evitar tocá-la. Pensei em perguntar se ela precisava de ajuda, mas minha voz travou. O ar parecia ter mudado, ficando mais espesso, mais difícil de respirar. Senti uma pressão nos ouvidos, como se o ambiente inteiro estivesse se estreitando ao meu redor. E então ela levantou a cabeça. Meu corpo inteiro esfriou. Sob os cabelos desgrenhados, o rosto dela parecia errado. Não havia sinais óbvios de violência, mas a expressão era de absoluta ausência. Os olhos estavam vazios, mas não de um jeito natural. Era como se nada estivesse ali, como se fossem apenas buracos profundos onde antes existia vida. Havia algo familiar naquele olhar, como se já tivesse me observado antes. Pisquei, e ela desapareceu. Não ouvi passos. Nada se moveu. Um segundo ela estava ali. No outro, sumiu como um fragmento da minha imaginação. Minha respiração saiu descompassada. A pele do meu rosto formigava. Eu segurei minha cabeça com as duas mãos, sentindo a confusão tomar conta da minha mente. Eu estava perdendo a sanidade? Ou havia algo na floresta tentando me enlouquecer? Segui adiante, mesmo que meu corpo gritasse para voltar. Cada árvore parecia mais torta, como se inclinasse levemente para acompanhar meu movimento. As folhas tremulavam sem brisa, e por um instante senti como se houvesse sussurros se escondendo entre os galhos, distantes demais para compreender, mas próximos o suficiente para me lembrar de que eu estava sendo observado. Ao virar outro trecho da trilha, percebi 3 figuras paradas mais à frente. Estavam alinhadas, lado a lado, imóveis, olhando diretamente para mim. Um homem, uma criança e uma senhora idosa. As roupas eram antigas, gastas, manchadas de terra. A pele deles parecia fria, sem cor. A expressão em seus rostos era vazia, mas havia algo naquele vazio que ardia como um peso no meu peito. O mais perturbador era o silêncio. Nenhum deles se movia. Nenhum piscava. Era como se fossem apenas imagens projetadas no ar, esperando que eu cometesse algum erro. Olhei para trás, esperando encontrar alguém, alguma explicação, mas não havia nada além do túnel de árvores que se fechava ao redor da trilha. Quando voltei o olhar para frente, as 3 figuras tinham desaparecido. Meu estômago se contorceu. A cabeça parecia pesada, como se estivesse cheia de névoa. A trilha diante de mim parecia mais estreita, como se as árvores estivessem se aproximando lentamente, milímetro por milímetro, reduzindo meu espaço de fuga. Eu senti que aquela floresta estava testando minha percepção, diluindo as fronteiras entre o que era real e o que eu temia ver. As figuras mortas surgiam e desapareciam como memórias distorcidas, e cada aparição mexia com algo mais profundo dentro de mim. Eu não sabia se estava acordado, se estava delirando, ou se finalmente estava vendo que sempre esteve ali, à espera de um olhar atento. Tudo o que eu sabia era que a trilha não me levava mais de volta para casa. Ela me levava para dentro de algo que eu não conseguia compreender, algo que estava muito mais vivo do que qualquer árvore ali. Eu tentei acelerar o passo, com a respiração curta e o suor escorrendo pela nuca, mesmo com o ar frio da floresta se infiltrando por entre as árvores. A trilha parecia mais longa do que nunca, como se a própria floresta tivesse decidido se dobrar sobre si mesma e me prender dentro de um labirinto vivo. Eu conhecia aquele caminho, cada curva, cada ponto onde as raízes se entrelaçavam, mas agora nada parecia familiar. As árvores pareciam maiores, mais antigas. Os troncos grossos formavam sombras tortas que se misturavam com o subbosque, criando figuras que se fundiam com o escuro. A luz do dia já não alcançava o chão da mesma maneira, e o ar estava carregado demais, quase úmido, como se eu estivesse entrando em uma zona da floresta que não deveria existir. A paranoia começou a me corroer quando percebi que não era apenas observado, eu estava sendo seguido.
Cada vez que eu virava o rosto para trás, o caminho parecia diferente. As folhas no chão formavam padrões estranhos, quase símbolos, e eu não sabia se eram naturais ou se minha mente estava encaixando significado onde não havia nada. Foi quando ouvi passos. Não eram altos, não eram diretos. Eram passos afastados, como se alguém estivesse caminhando paralelamente à trilha, escondido entre as árvores. Não vinham da trilha, mas do interior da mata. Aquele som de folhas movidas lentamente mexeu comigo de um jeito que eu não consegui controlar. Era suave demais para ser de um animal grande e constante demais para ser o vento. Eu sabia que não estava sozinho. Olhei para o lado, para além do tronco de um carvalho torto, e vi uma figura parada a poucos metros de mim. Era a criança que eu tinha visto antes, a mesma. As roupas eram as mesmas, antigas, desbotadas. Os olhos dela estavam fixos em mim, e havia algo nos traços do rosto que me fez sentir um aperto profundo no peito. Não era agressiva. Não parecia tentar me assustar. Ela apenas me observava, como se esperasse uma reação específica. Minha mente gritava para que eu perguntasse algo, que desse um passo para trás, que fizesse qualquer coisa além de ficar ali parado olhando de volta. Mas eu estava preso, como se a presença dela tivesse me imobilizado. Pisquei. E, desta vez, a figura não desapareceu. Pelo contrário, deu um passo à frente. Eu senti a sanidade se esvaziar de dentro de mim como água escapando por uma rachadura. A criança continuou caminhando devagar, cada passo pressionando o chão de um jeito estranho. Não havia peso real no movimento. Era como observar uma recordação se movendo. Quando ela chegou à beira do caminho, parou. Levantou o braço lentamente e apontou para o interior da floresta, para um ponto onde as árvores eram tão densas que a luz não conseguia penetrar. Um corredor de escuridão absoluta. Eu não queria olhar. Meu estômago embrulhou instantaneamente. Ainda assim, virei o rosto. Dentro da escuridão havia dezenas de olhos. Olhos sem brilho, sem cor, imóveis, observando com uma paciência inumana. Os contornos dos rostos eram distorcidos, falhando como sombras instáveis. Uma massa silenciosa de figuras escondidas entre os troncos, todas voltadas para mim. Meu corpo inteiro gelou. Senti meus joelhos tremerem enquanto tentava me afastar, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se a floresta tivesse me agarrado pela mente e não pelos músculos. Quando voltei a olhar para a criança, ela estava ainda mais perto. Não havia expressão, apenas aquele vazio profundo. E então ela fez algo que nenhum dos outros tinha feito. Ela abriu a boca, mas não para falar. Eu não ouvi palavras. Não ouvi som algum. O que escapou daquela boca foi a sensação de ser puxado para dentro de um pensamento que não era meu. Uma pressão mental que me fez levar as mãos às têmporas. Era como se ela estivesse tentando me mostrar algo, algo que eu não estava pronto para ver. A visão se fragmentou na minha mente, uma sequência de imagens que não eram minhas. Eu vi a trilha vazia. Vi a mesma floresta, mas mais antiga, mais escura. Vi corpos caminhando entre as árvores como se fossem parte da paisagem. E vi a mim mesmo, sozinho, andando em círculos, cada vez mais confuso, mais distante do mundo real. Quando consegui piscar e afastar aquilo da minha mente, a criança desapareceu, assim como todas as figuras na escuridão. Eu caí de joelhos. A terra estava fria demais. Minha cabeça girava, e eu sentia que parte de mim tinha ficado presa em algum lugar entre a realidade e o delírio. Eu não sabia mais o que era real. E, pior, eu tinha a sensação de que aquelas figuras sabiam exatamente o que estavam fazendo comigo. A trilha não era mais um caminho comum. Era um teste, ou uma armadilha. E eu estava falhando. A partir do momento em que recuperei o controle das pernas, percebi que minha respiração já não obedecia ao ritmo normal. Era curta, quebrada, como se o ar da floresta estivesse mais pesado do que deveria. Eu tentava me convencer de que tudo aquilo era mental, que minha mente cansada estava distorcendo a realidade, mas a floresta já não parecia mais uma paisagem. Era como se fosse uma criatura viva, respirando comigo, reagindo a cada passo. Continuei caminhando, mesmo que meu corpo implorasse para parar. A trilha estava diferente, mais estreita, com raízes profundas formando degraus irregulares que pareciam me puxar para baixo.
Em alguns pontos, o solo parecia ter batimentos leves, como se pulsasse sob meus pés. Eu sentia vibrações fracas, impossíveis de serem explicadas como simples movimentos naturais do terreno. A luz já não alcançava o chão de maneira clara. O sol, que antes filtrava pelas copas das árvores, agora parecia completamente bloqueado. Eu caminhava sob uma penumbra constante, onde os troncos e galhos se inclinavam sobre mim como vigias silenciosos. A neblina surgira sem aviso, rasteira, cobrindo o solo até a altura dos meus tornozelos. Tinha um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo metálico. A cada curva, eu me preparava para ver alguém, ou alguma coisa. Foi quando ouvi meu nome. Não era um sussurro vindo de dentro da minha mente. Não era imaginação. Era claro, direto, vindo de algum ponto entre as árvores. A pronúncia era perfeita, exatamente como eu ouviria de uma pessoa viva, mas carregada de uma tranquilidade anormal, como se estivesse sendo dito por alguém sem urgência, sem emoção. Eu congelei. Não me virei. Não queria ver quem estava atrás de mim. Mas a voz repetiu. E novamente, a mesma entonação, a mesma calma. Como uma gravação sendo tocada por uma boca que não deveria ser capaz de reproduzir som algum. Quando finalmente criei coragem para olhar por cima do ombro, vi uma figura distante surgindo entre duas árvores grossas. Era um homem, mas não dava para definir sua idade. Ele usava roupas comuns, uma camisa simples e calça escura, mas o corpo parecia desalinhado, como se estivesse levemente dobrado em lugares onde a articulação humana não deveria permitir. Os olhos dele eram fundos, mas tinham um brilho pálido, quase azul, que contrastava com o restante do rosto sem vida. Ele não piscava, não respirava, apenas observava. Quando abri a boca para perguntar algo, outro movimento chamou minha atenção. Outras figuras começaram a aparecer atrás dele. Primeiro 2, depois 4, depois 8. Saíam de detrás de troncos, surgiam entre a neblina, algumas eretas, outras tortas, algumas caminhando com movimentos quebrados, outras simplesmente se arrastando com leveza. Era uma multidão silenciosa de rostos sem cor, todos focados em mim. Não avancei, não recuei, não conseguia. Eu estava preso entre o impulso de fugir e o medo de provocar algum tipo de reação neles. Foi então que percebi algo terrível. Aquelas figuras não estavam apenas olhando. Elas estavam se aproximando. Não corri. Não pelo medo das figuras, mas porque a floresta parecia ter virado um labirinto em movimento. Cada passo que eu dava, os troncos pareciam mudar de posição, criando novos caminhos fechando os antigos. Eu tentava mapear mentalmente meu trajeto, mas a floresta distorcia tudo, como se estivesse manipulando minha percepção. A sensação de perder a identidade começou a crescer dentro de mim. Eu me perguntei quem eu era, por que eu estava ali. Se realmente estava caminhando ou se apenas imaginava meus próprios movimentos. Quando olhei para minhas mãos, elas tremiam tanto que pareciam borradas, como se fossem parte de um sonho que estava se desfazendo. Toquei meu rosto, tentando sentir algo real, mas a pele estava gelada, sem resposta. A floresta continuava respirando ao meu redor, o ar expandindo-se e contraindo, como se estivesse me engolindo para dentro dela. As árvores pareciam se arquear sobre mim, formando arcos irregulares, quase catedrais naturais distorcidas, enquanto a neblina subia lentamente até minha cintura. Foi quando percebi que as figuras tinham parado de andar. Elas estavam formando um círculo ao meu redor, cada uma em silêncio absoluto, cada uma com olhos vazios, cada uma esperando. Meu coração batia tão rápido que eu não sabia se era o meu coração ou o coração da floresta. Eu senti que, naquele momento, se falasse, se desse um passo, se respirasse mais fundo, tudo desabaria ao meu redor. E então, no meio do círculo, algo mudou. Uma das figuras abriu a boca e tentou dizer algo. Mas a voz que saiu não era humana. Não era som. Era sensação. Uma onda intensa de lembranças que não eram minhas invadiu minha mente. Lembranças de pessoas caminhando por aquela trilha, se perdendo, se desesperando, sendo engolidas pela floresta, até se tornarem parte dela. Eu via seus rostos, suas vidas, seus últimos pensamentos.
Era como se a floresta estivesse tentando me absorver também, me transformar em mais uma presença sem vida naquele ciclo infinito. Eu levei as mãos à cabeça e gritei, mas nem eu ouvi meu próprio grito. O mundo girou. As figuras se multiplicaram. A luz desapareceu completamente. E então eu percebi a verdade que me fez perder o equilíbrio. A floresta não queria me assustar. Ela queria me lembrar. Eu já tinha estado ali antes. E talvez nunca tivesse saído. O ar na trilha parecia preso, como se a floresta inteira prendesse a respiração junto comigo. Cada passo ecoava fundo demais, como se o chão estivesse oco. Eu tentava me convencer de que aquilo tudo era fruto do cansaço, mas a cada vez que piscava enxergava mais rostos entre as árvores, rostos que não deveriam existir. O céu começava a escurecer, mesmo sem nuvens. A luz se distorcia, ficando mais fria, mais enevoada. Era como caminhar dentro de uma fotografia antiga. Eu podia ouvir vozes, não frases completas, apenas sussurros arranhados, como o vento batendo em portas velhas. Então eles apareceram de novo. Primeiro, um homem parado no meio da trilha. Olhos fundos, pele pálida demais, roupas sujas de terra. Depois, mais dois ao lado dele. E mais quatro surgindo atrás das árvores, inclinando a cabeça como se estivessem tentando entender por que eu ainda respirava. Tentei correr, mas a trilha começava a se curvar, se repetir, como se eu estivesse andando em círculos dentro de um labirinto vivo. Vocês não são reais, murmurei, sem saber se falava comigo ou com eles. Um deles deu um passo à frente. Podia ouvir o barulho suave da gravilha sob seus pés. Podia ver folhas presas em seu cabelo. Podia sentir o cheiro úmido de mato vindo dele. Real demais para ser uma alucinação. Irreal demais para ser humano. Quando virei para fugir, a floresta mudou de novo. A trilha se estreitou. As árvores se curvaram para dentro, troncos retorcidos como braços tentando me segurar. O ar ficou mais pesado, e o silêncio respirava. Um sopro quente no meu pescoço, mesmo sem ninguém atrás de mim. A cada passo, minha visão tremia. O rosto deles aparecia em flashes distorcidos. Eu corria, tropeçava, levantava, sem saber se me afastava deles ou me aprofundava ainda mais o que quer que aquela floresta tivesse se tornado. Quando finalmente cheguei a uma clareira, me ajoelhei, exausto. A luz ali era diferente, mais branca, quase limpa. Por um momento achei que estava salvo. Mas então percebi. Eles estavam todos ao redor da clareira, silenciosos, parados, observando, e nenhum deles piscava. A única coisa que se mexia era a floresta, respirando comigo. E quando a última luz do dia desapareceu, percebi que talvez eu nunca tivesse saído daquele lugar. Talvez nunca tivesse saído da minha própria cabeça. Ou pior, talvez fosse eles que nunca tivessem saído da minha. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!